Olá turma, tudo bom com vocês? Bem, essa aula de hoje é bem tranquila, na verdade não, tá? Essa aula é bem extensa, mas a gente vai trabalhando com ela aos poucos aí pra gente conseguir entender bem o conteúdo, tá? Geralmente essa discussão aí a gente se prolonga com ela aí por 2 semanas para conseguir fechar ela direitinho, mas nas condições atuais a gente teve que dar uma apertada nessa discussão para que ela se encaixasse bem na nossa proposta, beleza? Espero que vocês aproveitem a aula e a gente vá seguindo. Bem, na aula anterior e nas discussões anteriores, nós acabamos vendo aí o fim da chamada fase do terror jacobino, né, a questão de um golpe girondino e da posse do retorno ao poder girondino. Vendo que a Convenção Nacional não tinha dado certo, o surtido efeito esperado, ela é desmanchada e em seu lugar os girondinos eles organizam uma nova Constituição, a Constituição de 1795. E nesse documento foi estabelecido que a forma de governo executivo seria através de um diretório, que seria organizado, governado por 5 diretores e 8 ministros. Além do diretório, para compor o poder legislativo, teriam 2 assembleias, o chamado Conselho dos 500 e o Conselho dos Anciãos, estruturando assim uma nova forma de governo. Tá? Então a gente tem toda uma transformação aí no cenário francês. Mas só que essa nova constituição ela trouxe alguns problemas, porque ela limitava a participação popular. Por exemplo, antes o voto da revolução ele era universal, então as pessoas participavam. Aqui não. O voto voltou a ser censitário, ou seja, por posse, tá? Outros pontos também, que aí já é uma coisa a ser observada e valorizada, é a valorização dos princípios de igualdade, liberdade e do direito à segurança e à propriedade privada, que são princípios próprios mesmo, lá do início da Revolução. Então o diretório ele traz isso de volta à Constituição de 95, ele ressalva, de 1795, ela ressalva esses pontos, além, claro, da construção do diretório. Só que a gente tem alguns problemas aí, tá? Toda essa estruturação nova de governo que vai vir com o diretório vai causar uma certa satisfação popular. E a França ela vai se ver envolta em vários conflitos, pequenos conflitos, tá? E tentativas de golpe. Alguns apoiadores da antiga monarquia vão tentar derrubar o diretório, ao mesmo tempo que a esquerda jacobina, os restantes ali, dos jacobinos que restaram, também vão tentar derrubar o diretório. E a gente tem uma situação bem complicada acontecendo, tá? A Constituição ela tinha uma base que defendia e protegia bastante a burguesia, mas acabava deixando a desejar na população como um todo, tá bem? Bem, na Revolução Francesa uma coisa que a gente precisa prestar atenção demais é nas forças militares, porque o exército francês ele se modificou, ele se fortificou, em outras palavras. Mais pessoas passaram a se alistar. E o exército ele conseguiu diversas conquistas nas batalhas contra os militares da Prússia, da Áustria, que tentaram acabar com a revolução junto com os nobreses, contra os nobres, tá, da França. Então a gente tem uma situação aí interessante. Então isso vai fazer com que o exército da França se fortifique, tá, se fortaleça, construa bases significativas, o que vai permitir também que ou melhor, que os generais, pessoas de alta patente também conseguissem um grande prestígio, tá? Outro ponto importante é que o exército ele vai ser responsável por abafar movimentos contrários ao governo, que é outra característica interessante. Então, uma figurinha ela vai se destacar bastante nesse período, sem sombra de dúvida, Napoleão Bonaparte. Ele é uma dos personagens desse período do diretório, à frente também, que vai estar à frente de grandes conquistas da França, principalmente na ambição francesa de expandir os seus domínios. Porque a França, nesse período, vai começar de uma política também expansionista, de aumentar os seus territórios. Além, claro, vale a gente ressaltar e lembrar, tá, das lutas passadas aí por defesa do território e defesa da revolução. Napoleão, graças às suas conquistas, gradativamente conseguia mais apoiadores, pessoas que valorizavam a sua figura e colocavam ele como sendo um herói dentro da França. Isso vai ser muito bem aproveitado, porque o diretório ele perdia, quando Napoleão crescia em prestígio, o diretório perdia prestígio, o diretório estava ficando com a imagem quebrada.
porque existiam também muitos movimentos populares contra o diretório e contra aquela forma de governo. Então, alguns políticos e algumas pessoas que faziam parte da revolução, com medo de uma volta do terror jacobino, com medo de uma volta da monarquia, vão dar um golpe, vão acabar com o diretório e vão criar um consulado para a França. Então, 9 de novembro de 1799, ou no calendário revolucionário, o dia 18 de Brumário, marca essa transformação na França, tá? Do fim do diretório e na estruturação de um consulado. Tá? Esse consulado ele possuía em sua essência três cônsules. Tá? Desses três, um era mais relevante, ou seja, o primeiro cônsul aí. Napoleão ele assume esse cargo, tá? Graças ao prestígio popular que ele tem. Só que não vai parar aí, tá? A França, nessa fase aí do consulado, ela vai se reestruturar. E Napoleão ele vai aproveitar isso. Em 1802, ele vai se tornar cônsul vitalício, ou seja, ele não sai do cargo por voto. E em 1804 ele vai fazer um plebiscito, vai fazer uma votação popular e ele vai acabar se tornando imperador da França. E a partir daí as coisas vão tender a aumentar mais ainda. Porque Napoleão, logo no começo, ele vai ter uma preocupação estrutural. Então, ele vai organizar a arrecadação de impostos que era feita, mas de maneira desordenada, prejudicando uns e favorecendo outros. Então, isso vai ser organizado. Vai investir em obras públicas para poder gerar emprego para essa população mais simples, tá? Criar banco e criar o franco, a moeda da França no período. Naquela época também, Napoleão ele vai manter mesmo a desapropriação de terras que foi retirada da nobreza e do clero, vai entrar num acordo com o clero para que ele não se envolvesse em questões políticas ali, se tomasse conta só das partes religiosas, claro, tá? E Napoleão também vai manter o fim dos privilégios dos nobres. Tudo isso vão ser decisões do governo napoleônico. Um detalhe importante que eu recomendo que vocês deem uma pesquisada depois quando tiverem com um tempinho é o direito napoleônico, o código mesmo napoleônico. Tem muita coisa interessante para a gente analisar ali, tá? Mas sem sombra de dúvidas, o que marcou a história do governo Napoleão são as chamadas guerras napoleônicas. Porque Napoleão tinha uma política expansionista muito forte no seu governo, que vai de 1799, com o 18 de Brumário ali, no consulado, até 1815, ele vai buscar expandir muito as fronteiras da França. O mapa que vocês estão vendo, ele mostra bem isso aí, tá? Onde a parte em vermelho que vocês estão vendo são as áreas que são de domínio francês e áreas de influência francesa. Então vejam quanto a França conseguiu se expandir. Infelizmente, né, a França, ou felizmente, depende do ponto de vista da análise, esse desenvolvimento, esse crescimento da França vai ser barrado aí, graças à própria ambição de Napoleão. A maior ganância dele ali era conseguir também pescar uma fatia da Inglaterra, onde ele vai acabar tendo problemas, tá? Então, conseguindo o que eu falava, dentro dessa política expansionista, Napoleão sempre acabava barrando na Inglaterra, por N motivos. Enquanto Napoleão tinha um exército por terra muito poderoso, ele ainda não tinha poder suficiente para conseguir ganhar dos ingleses no mar. Os ingleses navegavam há muito tempo, tinham uma marinha extraordinária, e era essa marinha que sempre vencia as forças de Napoleão. Então sempre se buscava um meio para tentar derrubar a Inglaterra. O erro de Napoleão começa quando, pensando em desestabilizar a Inglaterra, ele decreta o chamado bloqueio continental. Qual era a lógica? Eu vou até voltar ao mapa. O bloqueio continental, nenhum país no continente deveria comercializar com a Inglaterra. Essa era a essência aí do bloqueio continental. Então, com isso, né, a ideia do bloqueio era enfraquecer os ingleses porque os suprimentos não chegariam até lá. Erro foi de Napoleão, porque os ingleses ainda conseguiram manter negociações com suas colônias e tentaram ainda manter um comércio ali relativamente suficiente para se manter, tá? Mesmo com o bloqueio continental. Alguns países não aderiram ao bloqueio, como é o caso do Brasil, de Portugal e da Rússia. Tá? Portugal sempre foi um grande parceiro inglês, então ele não podia dar as costas nesse momento. A mesma coisa acontecia com a Rússia, se eu não estiver enganado, ele tinha um comércio de madeira com a Inglaterra muito intenso. Então, vendo isso, né, a gente tem toda uma situação desfavorável a Napoleão.
E vendo que suas ordens não estavam sendo seguidas, Napoleão decide invadir Portugal. A família real se organiza, foge antes para sua colônia mais rica, no caso o Brasil, e se estabelece. Então Portugal passa a ser governado do Brasil, tá? E a Rússia, no caso da Rússia, a ambição de Napoleão fez com que ele organizasse tropas para invadir o continente, o maior continente do mundo, e que Napoleão já tinha olho naquela quantidade de território. Então ele vai organizar uma tropa, um exército com 600 mil soldados para tentar invadir. Só que Napoleão ele acabou mordendo uma fatia maior que a própria boca, né? Engolindo algo maior que o próprio estômago, porque primeiro, teve um problema de logística, então muitos dos comboios com suprimentos não conseguiram chegar até as tropas. E o frio do inverno russo é terrível. Então, desses 600 homens que Napoleão tentou mandar para lá, apenas 100 mil voltaram. Tá? Então, para vocês terem uma média aí de como o inverno russo acabou atrasando os planos de Napoleão. Tá? Isso, em contrapartida, enfraqueceu o exército ao ponto, tá, dos aliados, ou melhor, das pessoas contrárias a Napoleão, conseguirem se organizar para derrubar o seu poder. Tá? Então, na volta por ali, em 1813, vai acontecer alguns conflitos para tentar derrubar mesmo aquele poder de Napoleão. Alguns marcos importantes cabem serem destacados, por exemplo, com a batalha que vai acontecer na Alemanha, na região de Leipzig. Tá? Na região de Leipzig, a chamada Batalha das Nações, onde a Inglaterra, a Áustria e outros países aliados ali vão conseguir juntar forças para lutar contra as tropas de Napoleão, que já estava bem enfraquecido, sabe? Mais para frente, em 1914, as nações aliadas ali à Inglaterra vão conseguir invadir mesmo, tomar Paris ali, tá? E colocar no poder da França Luís XVIII, primo de Luís XVI, que havia sido decapitado na Revolução Francesa. Então, todas essas escolhas vão ser feitas no Congresso de Viena, inclusive aqui está relacionado à prisão de Napoleão e o exilamento dele na ilha de Elba. Só que Napoleão ele consegue fugir de Elba em 1815 e ele tira Luís XVIII do poder e toma de volta o poder para a França. Esse período é chamado de governo dos 100 dias. Só que os aliados eles vão agir rapidamente e vão conseguir tirar Napoleão novamente do poder na Batalha de Waterloo, tá? De 18 de junho de 1815, colocando ele agora na ilha de Santa Helena. Ali Napoleão vai viver até 1821, o ano que ele morre. Então a gente tem de 1799 até 1815 ali no governo de Napoleão, tá? Essa é a fase, é o período que a gente tinha para discutir, pessoal. Tem essa atividadezinha para vocês, coisa simples, coisa pouca. Espero que vocês aproveitem, duas questõezinhas e a gente se encontra, tá? Façam um bom proveito, até a próxima, valeu, tchau!